A gente vai agora resolver a equação de Schrödinger e encontrar a função de onda para uma partícula em uma dimensão quando essa partícula está sujeita a diferentes tipos de força. Tá? Bom, então a gente vai supor que a gente tem uma partícula de massa m que se desloca apenas em uma dimensão, de maneira que a única dimensão espacial que a gente vai considerar é a direção x. E a gente vai supor que, bom, então, por causa disso, a função de onda vai ser uma função de x e t somente. E a gente vai supor também que essa partícula está sujeita a uma força conservativa que está associada ao potencial U de x, ok? Bom, então, na mecânica clássica, a energia dessa partícula é igual à energia cinética, K, mais a energia potencial U. E a energia cinética está relacionada com o momento através dessa fórmula aqui, P2 sobre 2m. Lembrando que a gente está sempre tratando de situações não relativísticas aqui, ok? Bom, então o que acontece na física quântica? Na física quântica, cada grandeza física está associada a um operador, que é uma entidade matemática que associa, que leva funções em outras funções. Então, da mesma forma que eu não entrei muito em detalhes aqui a respeito do surgimento ou do desenvolvimento da equação de Schrödinger, eu não vou falar muitos detalhes sobre isso aqui, porque a gente não tem tempo de trabalhar muito isso nesse curso, mas da mesma forma que a equação de Schrödinger, isso aqui não caiu do céu, tá? Existe uma maneira de entender essa relação usando as ondas de de Broglie, usando o trabalho de de Broglie, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que é importante para a gente saber é que o operador que a gente associa à grandeza física momento é esse operador aqui, menos IH barra derivada parcial em relação a x. Bom, então, para a gente encontrar o operador associado à energia, que é o operador hamiltoniano, eu substituo o momento na equação clássica por esse operador. Lembrando que a gente tinha P ao quadrado sobre 2m. Então, o hamiltoniano, para esse caso em que eu tenho uma partícula restrita ao movimento em uma dimensão e força conservativa, que vai levar a gente a um potencial que não depende do tempo, essa era uma condição importante, lembrem disso, tá? Que o hamiltoniano não pode depender do tempo. E esse operador hamiltoniano é uma entidade matemática que transforma uma função em outra função, e nesse caso ele é dado por essa expressão aqui, em que essa derivada aqui veio da substituição do momento lá naquela expressão clássica para P ao quadrado, ok? Então, tudo isso parece assim, muito rápido, essa introdução. Como eu disse, nesse curso, infelizmente, a gente não tem tempo para entrar em muitos detalhes aqui, mas o importante é a gente entender que o momento está associado a um operador, que é esse operador derivada, né? Dado por essa expressão aqui, relacionado com a derivada parcial em relação a x, e por causa disso, a relação do momento com esse operador leva à relação do hamiltoniano da energia com esse outro operador aqui, ok? Bom, então com isso a gente pode escrever a equação de Schrödinger completa para esse caso. E aí, se a gente quer saber quem é a função de onda que representa a partícula em uma determinada situação, eu preciso resolver essa equação diferencial parcial aqui e encontrar, dentro de todas as soluções possíveis dessa equação, aquelas que satisfazem a condição inicial e as condições de contorno, como a gente vai ver aqui, que vão depender de quem é esse potencial, ok? Bom, então, para resolver essa equação, a gente vai primeiro procurar os estados estacionários, que são funções dessa forma aqui, tá? Então, a gente já fez essa continha até para um caso mais geral, em que esse psi aqui podia depender de x, y e t no vídeo anterior, mas a continha é a mesma. Se eu jogar essas funções lá na equação de Schrödinger, que a gente viu anteriormente, a gente chega à conclusão que a dependência temporal tem que ser dessa forma aqui, e a dependência espacial, o psi de x, tem que satisfazer essa equação aqui, que é chamada de equação de Schrödinger independente do tempo. Bom, então com isso a gente tem essa equação aqui, e
Agora, o que a gente vai fazer é, para diferentes exemplos de U de x, resolver essa equação e, portanto, encontrar os estados estacionários. Bom, então, qual que é o significado físico desse E que aparece aqui? Então, esse os valores possíveis para essa constante, então, nem sempre é possível encontrar uma solução dessa equação que satisfaça também as condições iniciais. Então, isso só é possível, ou as condições de contorno, na verdade, né? As condições de contorno aqui são muito importantes. Em geral, apenas alguns valores de E fornecem soluções que consigam atender também as condições de contorno. Então, esses valores permitidos para E são chamados autovalores desse operador hamiltoniano e são os valores permitidos para a energia da partícula. Então, vocês lembram lá do modelo de Bohr, que o Bohr fez uma suposição sobre a quantização do momento angular que levava a uma quantização da energia, dos níveis possíveis, os níveis de energia possíveis para o átomo de hidrogênio? Então, é análogo aqui. Quando a gente for resolver a equação de Schroeder, ou estudar um pouco a solução, a gente não vai resolver com todos os detalhes, porque a solução é um pouco complicada, mas a gente vai ver que esses valores de E são exatamente os níveis de energia iguaizinhos ao modelo de Bohr. Tá? Esses valores para E são exatamente os valores permitidos para a energia do sistema, ou da partícula, e a gente vê que a gente não precisa postular a quantização da energia para esses sistemas mais. Isso é uma consequência do fato de que a função de onda tem que satisfazer a equação de Schroeder com as condições de contorno adequadas para cada problema. A gente vai ver alguns exemplos em breve. As funções psi de x correspondentes a cada valor permitido de E são chamadas autofunções de H, e esses estados estacionários aqui são as funções de onda que correspondem a valores definidos, bem definidos para a energia. Tá? Então, como a gente viu anteriormente, a função de onda leva a gente a previsões probabilísticas a respeito da posição da partícula. A gente viu que a física quântica faz com que a gente abandone a ideia de partículas como pontos geométricos com valores das grandezas físicas bem definidos e a gente passa a ter uma descrição probabilística. Então, a gente não pode mais falar da posição da partícula, mas sim da distribuição de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região, no caso aqui do eixo X. A mesma coisa vai acontecer para outras grandezas físicas. Em geral, o momento não é uma quantidade bem definida, energia não é uma quantidade bem definida, a gente pode falar da distribuição de probabilidade de cada valor possível para o momento, para a energia e para outras grandezas físicas. Mas para esses estados estacionários, o valor da energia é sim bem definido e ele é igual a esse valor E aqui, foi por isso que a gente escolheu essa constante.